Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 26 de maio de 2025, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário. Vem comigo meditar e orar. Nossa leitura de hoje será 1 Reis, capítulos 16 e 17, e posteriormente nós leremos João, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo 24. Antes eu quero orar com vocês. Vamos orar? Grande e eterno Deus, nosso Pai, nós abrimos nossa Bíblia para fazermos nossa leitura diária. Pai, uma leitura às vezes corrida, às vezes só ouvimos, não acompanhamos na palavra, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o poder para fazer com que esta leitura, com que essa audição da palavra do Senhor faça diferença em nossas vidas. É isso que nós queremos nesse dia, que ela faça diferença na nossa vida nesse dia de hoje e para todo sempre, Pai. Queremos, ó Deus, entendê-la, queremos, ó Deus, que aguçes, ó Pai, o nosso desejo de aprender mais da palavra do Senhor. Que o Senhor desperte em nós, Pai, essa vontade de buscar com as pessoas que já sabem um pouco mais, que estudaram, buscar conhecer mais e mais da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê o discernimento também, de ouvir aquelas pessoas que vão realmente falar aquilo que condiz com a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que, ó Deus, nós possamos abrir, que, ó Deus, o Senhor possa nos abrir a capacidade de compreensão, o entendimento e o nosso coração para receber a palavra do Senhor, guardá-la no coração e não pecar contra Ti. Pai, é isso que nós queremos, em nome de Jesus. E queremos também pedir ao Senhor que a palavra do Senhor alcance tantos quantos o Senhor quer salvar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Reis, capítulo 16. A profecia de Jeú contra Baasa. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Portanto, te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel. E tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que te exterminarei a ti, Baasa, e os teus descendentes, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão. E o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando com as suas obras, para ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. O reinado de Elá, de Israel, e a conspiração de Zinri. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu e o matou no 27º dia de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes,
nem dos seus amigos. Assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, contra Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Zinri de Israel. No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele e sitiaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Onri de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu, mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num.
1 Reis, capítulo 17. Elias prediz grande seca, corvos o sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. João capítulo 7, dos versículos de 10 a 24. Jesus na festa dos tabernáculos. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente,
por ter medo dos judeus. A controvérsia entre Jesus e os judeus corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Encerramos nossa leitura por hoje. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham o que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127. Agora vamos comigo parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá! Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 26 de maio de 2025. Parabéns aos casais comemorando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial nesse dia 26 vai para a Ana Paula Moreira, em Guiratinga, Mato Grosso, para o Moraes Moreira, em Tuiutaba, Minas Gerais, para o Luiz Eduardo, em Tuiutaba, Minas Gerais, para Edileuza Bernardino, em Prazeres, Pernambuco, para o Matheus Fernandes, em São José do Rio Preto, São Paulo, para Graziela Pereira, em Mirassol, São Paulo, para o Kaique Oliveira, em Pochorel, Mato Grosso, para Mari Paula, em Ituiutaba, Minas Gerais, para o Demilson Vilela, em Primavera do Leste, e para o Tiago Géser, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quantos aniversariantes hoje, né? Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, sou grata, muito grata mesmo ao Senhor, por conceder a Ana Paula, ao Moraes Moreira, ao Luiz Eduardo, a Edileuza, ao Matheus, a Graziela, ao Kaique, a Mary Paula, ao Demilson e ao Tiago Géser, mais um ano de vida, Pai. Graças te dou, Pai, porque eles puderam hoje se levantar e agradecer ao Senhor por esse presente maravilhoso que é a vida. Que, ó Deus, o Senhor os acompanhe em todo o decorrer de sua existência. Nós rogamos mesmo ao Senhor que conceda a eles muito amor, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade, muita sabedoria e discernimento, muitas felicidades e muitos anos de vida. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um deles, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos